A Bíblia sob outro olhar. Passagens polêmicas explicadas. Você já se perguntou por que algumas passagens da Bíblia parecem tão misteriosas ou até mesmo desconcertantes? Por que certos textos, que deveriam trazer clareza e inspiração, acabam gerando tantas perguntas e debates? Hoje, vamos mergulhar nas páginas mais intrigantes das Escrituras, explorando passagens que desafiam o conhecimento comum. Prepare-se para uma jornada que vai não apenas iluminar a palavra de Deus, mas também transformar a maneira como você interpreta essas histórias. A Bíblia é muito mais do que um livro. Ela é uma coleção de textos escritos ao longo de séculos, em contextos culturais e históricos completamente diferentes. Cada passagem reflete o ambiente e os desafios de sua época. Por isso, é natural que, ao lermos esses textos hoje, sem considerar esse contexto, algumas histórias pareçam confusas ou polêmicas. Mas o segredo está em olhar além das palavras, buscando o significado mais profundo. Vamos começar com um exemplo que muitos conhecem: a mulher de Ló, transformada em um pilar de sal. Essa história, descrita no livro de Gênesis, é uma das mais comentadas e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, ele ordena que ninguém olhe para trás durante a fuga. Mas a mulher de Ló desobedece, vira-se e é imediatamente transformada em sal. À primeira vista, essa história parece apenas sobre punição. Mas, e se olharmos de forma simbólica, será que o olhar para trás representa algo mais profundo, como o apego ao passado, a relutância em abandonar velhos hábitos ou a dificuldade em confiar plenamente no plano de Deus? Quantas vezes nós, em nossas vidas, também hesitamos em seguir adiante por estarmos presos ao que já passou? Essa história é um lembrete poderoso de que o progresso espiritual exige entrega e confiança total no Senhor. Outro episódio que causa bastante discussão está em 2 Reis, quando crianças zombam do profeta Eliseu e são atacadas por ursos em resposta à sua irreverência. Para muitos, essa passagem parece extremamente severa, quase incompreensível. Afinal, por que Deus permitiria algo assim? No entanto, essa história não se trata apenas de uma punição imediata. Ela nos ensina sobre a importância de respeitar o sagrado, de entender que certas atitudes têm consequências. No contexto bíblico, zombar de um profeta era zombar da própria mensagem de Deus. Isso nos leva a refletir sobre como tratamos o que é santo em nossa vida. Será que temos dado o devido valor às bênçãos, às pessoas e aos momentos que Deus coloca em nosso caminho? E o que dizer do endurecimento do coração do faraó no livro de Êxodo? Durante as pragas enviadas ao Egito, o texto nos diz repetidamente que o coração do faraó foi endurecido por Deus. Mas o que isso significa? Será que Deus estava negando o livre-arbítrio do governante egípcio? Ou será que, na verdade, ele estava simplesmente respondendo à resistência inicial do faraó? Essa passagem nos leva a pensar sobre a luta entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Em nossas próprias vidas, quantas vezes endurecemos o coração diante dos planos de Deus, resistindo às mudanças que Ele quer operar? Essa história é um convite para deixarmos de lado nossa teimosia e abrirmos o coração para a vontade divina. Passagens como essas não são apenas textos isolados. Elas são parte de um todo maior, de uma narrativa que nos convida a refletir profundamente sobre nossa fé, nossas atitudes e nossa relação com Deus. Elas nos lembram que a Bíblia não é um livro para ser lido superficialmente, mas um texto vivo que exige meditação, oração e estudo. E, ao fazermos isso, descobrimos que até mesmo as passagens mais desafiadoras trazem lições valiosas para nossa vida espiritual. Por exemplo, no livro de Juízes, encontramos a história de Jefté, um homem que fez uma promessa precipitada a Deus, jurando oferecer em sacrifício a primeira coisa que encontrasse ao voltar para casa, caso vencesse uma batalha. Para sua tristeza, a primeira pessoa a sair de sua casa foi sua própria filha. Esse episódio é extremamente polêmico, mas também nos ensina sobre a seriedade de nossas palavras e promessas. Ele nos lembra que devemos ser cuidadosos ao lidar com nossos compromissos, especialmente quando se trata de nossa relação com Deus. E há também a passagem do livro de Jó,
em que Deus permite que Satanás teste a fé de Jó de formas extremamente dolorosas. Por que um Deus justo e amoroso permitiria que isso acontecesse? Essa história, apesar de difícil, nos mostra o valor da perseverança e da fé inabalável. Jó, mesmo diante das piores adversidades, manteve sua confiança em Deus, e no final foi recompensado. Esse exemplo nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está conosco, trabalhando em nosso favor. Essas histórias, embora desafiadoras, têm o poder de nos transformar. Elas nos mostram que a Bíblia é muito mais do que um livro antigo. Ela é uma fonte viva de sabedoria, cheia de lições que podem iluminar nosso caminho hoje. Quando olhamos para essas passagens com atenção, somos convidados a crescer na fé, a aprofundar nosso entendimento e a ver a palavra de Deus com novos olhos. Então, se você ficou intrigado com essas histórias e quer continuar explorando o significado mais profundo da Bíblia, inscreva-se agora no canal Salmo Cristão 7. Aqui, vamos juntos desmistificar passagens polêmicas, descobrir lições inspiradoras e fortalecer nossa fé. Essa jornada está apenas começando, e você não vai querer ficar de fora. Que Deus abençoe você nessa caminhada.